Ora, boa noite, bem-vindos a mais um Guernica, este primeiro em que vamos juntar o sinal de vídeo ao sinal de áudio. E temos connosco hoje o Roberto Ponciano, que é especialista em economia do trabalho e sindicalismo, é mestre em filosofia, fez uma tese sobre Marx, que já vamos conhecer mais à frente, é mestre em literatura e é doutorando em literatura comparada, que também vamos falar disso mais à frente. É militante do Partido dos Trabalhadores, o PT, no Brasil, e é coordenador da organização não governamental soviética carioca. Convém explicar que é uma organização socialista, laica, que trabalha com a segurança alimentar na zona norte do Rio de Janeiro, nomeadamente na distribuição de cestas básicas. Também é um dos responsáveis e animador do canal de comunicação Iaras e Pagus. Podem vê-lo no programa Lado Esquerdo e Narrativas Críticas, semanalmente, entre muitos outros, onde também dá um curso sobre marxismo, ou introdução ao marxismo. Tem 52 anos, nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Grande Rio. Boa noite, Ponciano, Roberto Boa noite. Ponciano. É um prazer receber-te aqui hoje numa em mais uma entrevista em que procuramos juntar marxistas, estudantes de marxismo, gente que se calhar nem dá esse nome, mas que pratica esta ação que é, neste momento, lutar contra o fascismo através da arte. É um Boa noite a todos. privilégio. Diz? Desculpa. Diz. Boa noite a todos e todas, né? Saudações socialistas, comunistas e internacionalistas. Eu me defino como marxista, né? Continuo marxista. Muita gente fez apostasia do marxismo, eu não, né? Eu acho que a cada dia, a cada momento, o capitalismo mostra que Marx está muito atual e é fundamental para a gente entender o mundo. Não dá para entender o mundo sem o marxismo. Ele é a ferramenta fundamental metodológica para a gente conseguir enfrentar esse processo de extermínio da humanidade que se chama capitalismo. Sou radicalmente marxista, radicalmente comunista. Ora, essa é uma bela entrada, porque era justamente a primeira coisa que te ia perguntar. Eu gostava que tu me falasses um bocadinho sobre a tua tese sobre o marxismo, o que é que, em que é que, o que é que procuraste, o que é que investigaste, o que é que, o que é que foste juntando nesse trabalho, sendo que fizeste uma tese sobre uma vivência diária e algo com que também te identificas visceralmente, não é? Bem, na verdade, quando você faz é que a gente chama de dissertação no mestrado aqui no Brasil, você como é na Europa, e chama de tese no doutorado. Mas tanto faz. Você também tem que se encaixar o programa da universidade também, né? E o programa da universidade era de filosofia francesa. Então, eu tive que encaixar Marx, né? E aí eu fiz uma discussão da atualidade do marxismo frente à filosofia contemporânea, inclusive a filosofia chamada pós-moderna, fazendo defesa do Marx, né? Fazendo todo o tempo a defesa da metodologia do Marx, mas mostrando que o marxismo não é um neopositivismo, não é uma religião, não é uma hipostasia de uma crença em que você, por exemplo, você refuta autores não lendo, né? Eu fico um pouco espantado. Tem alguma, eu não vou citar nomes, mas às vezes eu vejo algumas lives de ditos marxistas aqui no Brasil, em que eles refutam pensadores que não são marxistas simplesmente dizendo que não se deve ler fulano porque é liberal, não se deve ler Beltrano porque é conservador. Então, como é que eu não vou ler Heidegger, né? Como eu vou refutar a Hannah Arendt, que realmente não é marxista, mas que tem um pensamento fundamental e basilar para a gente entender o mundo contemporâneo, simplesmente dizendo, não, a Hannah Arendt não era comunista, ou ela era anticomunista. Isso é uma bobagem, né? Não é esse marxismo que eu defendo, é outro tipo de marxismo, é um marxismo que sabe se defender, inclusive dialogar com a filosofia contemporânea, dizendo, olha, tem contribuições importantes no Sartre, tem contribuições importantes na Hannah Arendt, eu não vou virar arendtiano nem sartriano, porque reconheço que, por exemplo, a teoria da liberdade e da responsabilidade no Sartre é extremamente importante. E dá para dialogar com o marxismo, inclusive com aquela frase do Engels, né? A liberdade é a descoberta da necessidade. Você não precisa deixar de ser marxista para reconhecer que quando ele diz que investir, os franceses nunca foram tão livres, ele está sendo marxista. Está dizendo, olha, a liberdade não é fazer o que eu quero, a liberdade é interagir no mundo com conhecimento de causa.
Então, a tese caminhou por aí, esse diálogo conflituoso, né? Dizer, olha, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou, né? O ser essente, que não distingue ser e essência, que confunde matéria e espírito, entre aspas, né? Espírito no sentido mesmo não materialista, nesse caminho eu não vou. Mas muitas das coisas que são faladas por escolas não marxistas têm que ser enfrentadas com problemas da filosofia que merecem crédito. Não dá para simplesmente você falar, não quero ler, né? Porque tem algumas formas de um marxismo que são bizarras. Né? Eu não vou discutir o Foucault porque ele não era marxista, mas tem coisas importantíssimas no Foucault. Eu não vou discutir, né? Os estudos Foucaultianos, por exemplo, sobre a sexualidade, isso é importantíssimo. Aí você não vai estudar o Foucault, não vai ler o Foucault porque ele não era marxista. Então, a dissertação foi por aí. Foi, olha, não é esse tipo de marxismo que a gente defende. Diz-me Não uma é o coisa, positivismo. desculpa só interromper, que já agora fazer uma pergunta. Nestes cursos, tu fazes uma coisa muito difícil, que é abrir cursos em que toda a gente pode participar, portanto, podem participar pessoas de qualquer nível de estudos, oriundos de onde quiserem, e, portanto, vais ter à frente pessoas de todas as origens e com até expectativas muito diferentes. O que é que tu levas para esses cursos? Já agora explicar que o Ponciano neste momento está a fazer um curso, eles são cursos online e está a falar neste período sobre o jovem Marx, portanto, os primeiros voos de Marx. O que é que tu levas para esses cursos, tendo em atenção essa diferença de pessoas que assistem, ou a possibilidade de aparecerem pessoas muito diferentes e com expectativas muito diferentes? A gente tem um desafio de disputar corações e mentes. Então, o marxismo ele tem que ser ensinado. Obviamente que as pessoas estão em fases diferentes do seu processo de aprendizagem, que efetivamente quando você pega um aluno que é pós-doutor e outro aluno que não teve uma instrumentalização na ciência tão grande, você vai ter formas diferentes de falar. Mas se você não fizer isso, você vai começar a dizer que o marxismo é algo só para iniciados. Né? O Grêmio tinha essa preocupação em que o marxismo não virasse uma coisa apenas para uma cúpula e a grande massa assistisse, batesse palma e ganhasse algo parecido com o marxismo. Né? Um manual de tomada de poder diminuído em que as pessoas não entendem. Por exemplo, muita gente fala para mim que um dos grandes problemas do marxismo é que o marxismo não se preocupou com o indivíduo, só com o social. Eu falei, gente, isso não era o Marx. O Marx trabalha no espaço da emancipação do homem. Foi o primeiro a trabalhar isso. Ele está falando de emancipação do homem, ele não está falando de conquista do Estado. Então, parece até que uma parte do Marx foi esquecida. Né? Eu sei que você é trotskista, eu não sou, mas eu não sou stalinista no sentido de defender a teoria do Stalin. Eu acho que a pior coisa que o Stalin fez foi o stalinismo. Foi o stalinismo. Ou seja, a vulgarização da teoria. Digamos, uma diminuição da teoria marxista. Algo que se é ensinado de maneira metódica, repetida, como um manual de tomada de poder. Então, as pessoas não conseguem enxergar que o marxismo é uma disputa pela emancipação do homem. Que é algo que, por exemplo, você pega o Nietzsche, que é um conservador, mas tem uma coisa muito bem interessante no Nietzsche, que é o Übermensch. Você pode traduzir o ideal fascista, mas você pode traduzir de outra maneira, o homem que ainda não nasceu. O Marx já falava no homem novo. O Marx falava na educação dos 5 sentidos. O Marx dizia que teria que abolir o trabalho, que o trabalho na nova sociedade não poderia ser chamado trabalho, que seria de outra forma. Né? Então, é muito importante a gente recuperar isso, senão a gente não consegue disputar corações e mentes. Se o marxismo se tornar só um manual para tomada de poder, a gente realmente não consegue discutir. Quando se fala em liberdade individual, que liberdade? O que é liberdade? Né? Qual liberdade nós temos? Né? Então, esse desafio de discutir o marxismo e não servir uma papinha, o Lenin falava das papinhas para os operários, né? Não servir uma papinha para o operário, uma coisa tão diminuída que não é marxismo. A gente estava falando fora do ar, né, sobre a questão, por exemplo, da Ucrânia. Aqui no Brasil, eu já fui chamado de quinta coluna traidor
e apoiador do Zelensky. Porque as pessoas não conseguem entender que o marxismo não é um maniqueísmo, não é? Ou eu apoio o Putin ou eu apoio o Zelensky. E pegando princípios do próprio marxismo, pegando as leituras do Lenin, de 14 a 18, quando ele ataca e tem aquele grande cisma na internacional, quando ele fala, não, vou defender pátria. O papel do marxista não é defender pátria, é defender a classe operária, é defender os trabalhadores, é dizer, optar pela não agressão, não pacifismo burguês. Então, é muito importante, eu sei que é muito difícil, Fred, não é fácil, mas a gente tem que ter esse desafio de não deixar o marxismo virar esse manual de tomada de poder. Essa coisa que se serve diminuída para as pessoas e que as pessoas repetem sem pensar muito bem, né, qual é o leitmotiv, qual é o impulso interno, o dínamo do marxismo. E por isso que é importante voltar ao jovem Marx. O Michel Louvi, que você conhece, ele é um cara que insiste nisso. Né? Aliás, a minha tese só saiu por causa do livro do Michel Louvi, A Teoria da Revolução do Jovem Marx. Né? Não é um plágio do livro dele, óbvio, mas eu roubei muita coisa, eu confesso, eu roubei muita coisa do Louvi. Sem o Louvi, meu livro não sairia. Meu texto de dissertação de mestrado, meu livro não sairia. Deixo aqui as lembranças ao meu camarada Michael Lorre, de que sou amigo, e só um tchau para ele. Mas Pode falar que eu roubei boa parte do livro dele, sem plagiar. eu acho que ele ficaria muito contente. Foi meu dínamo, minha bússola para fazer a minha tese. Sem o Louvi, não saía. Eu acho que ele Chegou um momento que eu certamente... estava parado, não sabia para onde ir. Aí, quando eu peguei o livro do Louvi, A Teoria da Revolução do Jovem Marx, aquilo foi como uma tábua de salvação. Me agarrei e fui embora naquilo. Eu acho que eu fiquei... Eu uso muito o livro dele para dar aula, tá? Sim, Uso sim. muito o livro dele para dar aula. Já agora, só contextualizar, o Michael Lorre é brasileiro de nascimento, filho de uma família judaica ortodoxa Yiddish, eh, que neste momento vive em França. Quem quiser procurar as obras dele, elas estão espalhadas pela internet, publicadas em livro, em várias línguas, em português certamente, em português do Brasil, em português do Portugal. E agora deixa-me só fazer um parênteses, na realidade eu acho que não existe isto, não existe o português do Brasil, o português de Portugal, o português da África. Acho que existe um português que é reinventado todos os dias, em cada sítio do mundo onde ele se fala, e é por isso que qualquer acordo de papel assinado que quer fazer com que as pessoas passem a esquecer as suas particularidades culturais, antropológicas, locais até, porque a geografia tem a ver com estas coisas também, fazendo com que toda a lusofonia fale e escreva da mesma maneira, é um verdadeiro atentado cultural. O português é português, seja falado em África, em Timor, no Brasil, etc., e não há um português de cada sítio. O português é o conjunto, estou a falar apenas da minha opinião, que aqui também não tenho que dar, mas já agora é um parênteses. Eu acho que a língua portuguesa não é o Brasil, o português do Brasil, o português de Portugal, o português da África, que também é diferente nos países, ou o português da Oceania, ou o português da Índia, que é quase, nós chegamos a Goa e vemos pessoas a falar português como se fosse Camões, não é? Parece que estão não sei quantos séculos para trás. Eh, eu acho que a língua portuguesa é isto tudo junto. Portanto, é tudo isto que se fala que é a língua portuguesa. Mas era só um parênteses. Eu Rapidinho, achei, eu aprendi Marx nos livros da editora Página, que não tinha edição em português do Brasil, a gente via ditadura militar ainda. E esses livros chegavam ao Brasil. E todos em português de Portugal não tinham dificuldade nenhuma, né? é, Basicamente é muito é, fácil de compreender. e acho que nós inventámos muitas barreiras a esse respeito, sobretudo na segunda metade do século XX, justamente por causa das ditaduras. Isto é um assunto que ficaria para uma outra conversa, que eu acho que era importante ter, porque Estou disponível. portugueses, brasileiros e africanos sempre se entenderam, falaram, espetáculos que aconteciam em Portugal rodavam no Brasil, do Brasil vinham a Portugal, e à África, etc. E depois, justamente as ditaduras nos vários lugares foram travando esta comunicação com uma pretensa ideia de que as pessoas não se entendem e coisas desse género. Eram à parte.
eu achei muito interessante e fiquei especialmente tocado pela realização destes teus cursos. Parecem-me inéditos. Devo dizer que não conheço outra experiência igual. Conheço muitas jornadas de formação que são postas sempre numa perspectiva de cátedra e com alunos escolhidos, não é? Aquilo parece sempre tudo já Sim, a combinado, não dedo. é? E, portanto, aqueles que vão são sempre os mesmos, os que ensinam são sempre os mesmos, e eu de facto acho que o marxismo se ensina e se aprende, e esta experiência é uma experiência que não conheço. Eu não vou dizer que não existe, estou a dizer que não conheço, e portanto deixava aos nossos ouvintes essa, essa, esse desafio de procurarem, eu no fim deixarei o link, que procurassem estes cursos, em que são de participação aberta e com várias modalidades de inscrição. Uh, Depois há uma altura em que tu resolves passar para o estudo da literatura. E acredito que toda a tua experiência de estudo marxista não ficou ao lado disto, não é? Portanto, ela há de se ter continuado, presumo eu, é isso que te gostava de perguntar. Ainda antes de ingressares no doutorado, qual é que foi o peso e a medida que te levou a prosseguir para esse caminho? Na verdade, antes de fazer filosofia, eu já fazia literatura. Eu acabei indo para a filosofia porque apareceu uma oportunidade de fazer mestrado em filosofia antes de fazer mestrado em literatura, aquelas indas e vindas da vida. E a literatura, para mim, é algo extremamente apaixonante, extremamente importante. Né? E tem uma história que é comum aos povos, mas tem seus cânones próprios. Você fala assim, mas cânone é uma coisa elitista. Não, não é só elitista. O cânon também tem a ver com trabalho. Né? É trabalho. Que às vezes as pessoas acham que o artista não trabalha. O artista, a pessoa acorda e, pô, vou fazer um livro. Isso não funciona. Você precisa de muito estudo, você precisa de mergulhar, né? De aprender o ofício. Então, a minha ligação à literatura nunca foi interrompida. Né? Eu estou agora fazendo um doutorado de literatura comparada, mas ela nunca foi interrompida. E não acho que seja um mundo à parte. O Michel Louvi, por exemplo, ele tem um livro sobre, que eu usei, inclusive, no mestrado, sobre o surrealismo. Ele escreveu um livro sobre o surrealismo muito interessante. Né? O movimento surrealista, que muita gente não sabe, é um movimento comunista, né? Que acabou sendo proscrito por conta daquela história do realismo soviético, que foi um empobrecimento, inclusive, da forma na literatura comunista, né? E depois, com a briga do próprio grupo, parte ficou no trotskismo, parte namorou o trotskismo, depois foi para o stalinismo, depois voltou para o trotskismo, acabou se criando uma cisão dentro do movimento realista. Mas pouca gente sabe, muita gente lembra do Dalí, que era um conservador, inclusive virou um fascista mesmo dali, né? Se vestiu de marinheiro para receber Franco, em que pesa a arte magnífica dele. E as pessoas, muita gente não sabe que o surrealismo foi um movimento na arte comunista, revolucionário, de esquerda. Então, creio que as formas literárias são formas também de Mas, revolucionárias de mas você, Ponciano, de você. a tua primeira experiência começa a ser por escritor, não é? Como pela escrita. Eu gostava que tu me falasses, começasses por falar da tua própria escrita e dessa tua ligação à escrita como quem a pratica, como quem a escreve. Não é? Isto um bocado, já agora só, esta velha anedota do artista que toda a gente pergunta, mas o que é que o senhor faz? E ele responde, bem, eu sou ator. Tá bem, mas em que é que você trabalha? Não, eu sou ator. Não, mas o que é que em que é que você trabalha mesmo? Pô, não, eu sou mesmo. E há bocado estavas-me a lembrar essa velha anedota. Mas Isso, pronto, era isso é isso. uma maldição, né? Porque você tem, É, assim, por exemplo, no Brasil, se você optar por fazer uma arte de qualidade, você vai ter que acabar buscando alguma coisa para sobreviver. Porque a indústria cultural ela é pesadíssima. A indústria cultural cria formas de arte ou de cultura consumíveis e de curta duração, que não dão espaço para quem tenta fazer algo alternativo. O cinema, por exemplo, no mundo inteiro, tá, parece uma cópia do cinema americano.
o cinema de boa qualidade, o cinema independente, o cinema que não segue aquela estética americana, ele está se dissolvendo. Você pega filme francês que é igual ao filme americano. Você pega, que era uma grande escola, a França é uma grande escola de Até cinema. já se compram os mesmos guiões e adaptam-se. Já, Sim, já sim, nem se se escrevem de adaptam novo. de um país para o outro, de um país para o outro. Na Itália, a mesma coisa. Então, hoje, fazer uma arte no contrapelo é algo extremamente difícil. Eu escrevo desde garoto, né? Também nunca achei que literatura fosse inspiração. Eu demorei a publicar meu primeiro livro porque eu nunca vi a literatura somente como inspiração, sempre via a literatura como trabalho, mas tem um outro trabalho, o trabalho da sobrevivência. Né? Como eu não sou escritor, em termos de autossustentação, eu não consigo me sustentar com os livros, a literatura acaba sendo algo que eu faço nos intervalos. Não porque eu queira, mas é porque é a condição de vida. Por exemplo, um escritor fabuloso do Brasil, João Cabral de Melo Neto, também vivia essa maldição. Não estou me comparando ao João Cabral, tá? Antes que alguém fale, o Luciano foi no ar dizer que era igual ao João Cabral. Não estou falando isso. Mas o João Cabral ele tinha que trabalhar como diplomata para escrever. Né? Bem, O Carlos Drummond. essa de Queiroz, que era também diplomata. Bem, não vamos Carlos encontrar. Drummond, servidor público, eh, Cecília Meirelles, professora. não Você, va, você não aliás, consegue viver do seu trabalho. Né? O já seu agora trabalho literário é muito difícil. eu queria que tu voltasses a falar sobre a tua escrita, só dizendo isto, que são pouquíssimos os exemplos dos ditos escritores profissionais. Normalmente, quando isso acontece, é mau caminho, vão se tornando máquinas de produção de um livro por ano que se tem que sair, nem que seja escrito por um escritor fantasma ou por 40 assistentes que escrevem aquilo, etc. E também é bom denunciarmos a enorme fraude que às vezes anda à volta disto, porque quando nos dizem que um livro vendeu não sei quantos milhões de exemplares, isso não é necessariamente verdade, não é? Nós até vos posso contar uma coisa, que é, há edições que são impressos X exemplares e depois vão pondo cintas a dizer segunda edição, terceira edição, para parecer que venderam muito e na realidade não é isso. E há outras redes depois que suportam esse financiamento, que não é a venda dos livros, porque afinal os direitos de autor não são direitos do autor, são direitos dos intermediários e dos distribuidores. Os autores recebem 10% de toda a máquina Quando de recebe. produção, Quando se receberem, não é? se Sendo que muitos receberem. deles, para serem publicados, têm que preencher uma cláusula em que prescindem dos próprios direitos. Mas eu queria era falar que voltasses a falar da tua experiência como escritor, e da tua ligação com a escrita, e já agora, se isso valer a pena, da tua ligação com a escrita, com depois também o mundo do trabalho, e a forma como estas duas coisas se é que elas têm alguma ligação, não é? Tem total ligação, né? Tem total ligação, principalmente quando você se vê não como algo autônomo, a ilusão da pequena burguesia intelectual que acha que é uma classe à parte. Né? Quando você tem esse ideal de intelectual orgânico, você se vê como um trabalhador escritor. Né? Então, você não consegue dissociar isso do mundo do trabalho. Eu lancei há muito tempo atrás, estou até pensando em relançar, mas aí falta tempo, falta dinheiro, falta um monte de coisa, um livro de literatura erótica que causou, a gente se recusa, muita gente, porque é algo que as pessoas não. Mesmo os de esquerda têm muito problema em trabalhar com isso. Né? Muitos, muitos. Isso Há é um. uma enorme preconceito dentro da esquerda em relação ao erotismo ou às questões da sexualidade na generalidade. Sim. Esse livro já faz mais de 20 anos, não. Vai fazer quase 20 anos que eu lancei e não relancei. Né? Talvez eu relance. Eu tenho um livro de poesia que está na gaveta para sair, mas agora eu estou finalizando um livro na verdade, é de textos políticos. Eu chego com 247, foi juntando, 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 estão atuais, tem publicantes que ficam muito velhos. Né? Daqui a 3 anos ninguém vai querer ler. Então, eu tenho até alguns projetos na cabeça. O problema é que
o escritor trabalhador, quando eu falo escritor trabalhador, é o escritor que não pode trabalhar no seu ofício, né? Cuidado que ele trabalhe no seu ofício. O escritor que trabalha em outra coisa, às vezes ele tem um projeto, ele tem que parar o projeto. Porque, por exemplo, tem que terminar o doutorado, tem que trabalhar, eu trabalho como servidor público, tem que trabalhar na justiça para sobreviver, tem que trabalhar 8 horas por dia, então aquele projeto vai ficando para a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e você vai adiando. Por isso que às vezes você vê um escritor que, durante a vida dele, escreveu 3 livros, 4 livros, 5 livros, talvez ele, se ele tivesse condições ideais de vida, ele pudesse ter escrito mais. Não que todos os livros fossem ser geniais, mas ele, muito projeto acaba ficando na gaveta porque a pessoa realmente não consegue dar conta por conta da vida mesmo. Né? O capitalismo é uma máquina de moer gente. Né? Independente se você ganha muito mal ou ganha um pouquinho melhor. Porque é uma máquina de moer gente que você vive o tempo inteiro para gerar valor. Então, pouco importa naquilo que você trabalha. Né? Por exemplo, o meu trabalho como servidor público é um trabalho digno, mas eu não tenho nenhuma vocação para esse trabalho. Eu trabalho nele porque eu tenho que comer. Eu não posso falar, eu não vou deixar de trabalhar, porque se eu deixar de trabalhar, eu vou deixar de comer. Então, você acaba, mesmo que você seja vocacionado para uma outra área, não dá para você ficar só na sua vocação. Não dá para eu, com 52 anos, falar assim, ó, todo mundo, dane-se todo mundo, para não falar um palavrão, dane-se todo mundo, dane-se mulher, dane-se filho, dane-se casa, né? Não quero saber quem vai pagar as minhas contas, vou viver da arte. Não dá, né? Não dá. Ou vira aquele cara que produz um livro por ano de péssima qualidade, ou artista que produz a música da moda, ou que produz a peça da moda, ou que produz o filme da moda. Lógico, então não tem que sobreviver. Mas também não é essa a nossa visão. Né? Fazer arte simplesmente para ganhar o dinheiro não faz nenhum sentido. Eu acho que a crítica do Adorno na indústria cultural tem seus exageros. Né? O Adorno odiava cinema. Mas tem uma atualidade. Tirando os exageros do Adorno, com relação ao jazz, com relação ao cinema, tem sua atualidade. O Benjamin também vai falar, né? A obra de arte que acaba virando só produto dentro do capitalismo. Então, ela acaba perdendo o interesse dela mesma, né? O interesse próprio dela. Né? Você vê as pessoas criticando cada vez mais o artista, esquecendo da obra. Porque o artista é isso, é aquilo, é gordo, é magro, é preto, é branco, é gay, é hétero. Não, peraí, mas é a obra. A obra em si, ela sai do centro da discussão e você começa a discutir o artista. E Né? você não acha que, em relação ao Marx, nós não temos cada vez mais essa realidade? Toda a gente fala de marxismo e ninguém lê, perdoa-se uma expressão, aquela porra, né? Ou seja, nós vemos um monte de gente da direita, por exemplo, a declarar-se não marxista e a fazer grandes juízos de valor em relação ao marxismo, sem terem lido nada. Mas também existe o fenómeno das pessoas de esquerda que até se dizem marxistas, e eu aqui estou a incluir o Engels, como é evidente, isto é um erro por defeito, que nós, evidentemente, esquecemos de falar do Engels quando falamos de marxismo, mas evidentemente que estou a englobar os dois, apesar de terem obras conjuntas e obras diversas, próprias, e sem a colaboração do outro. Mas tu não achas que hoje nós temos uma falta enorme de uma discussão que seja fundamentada justamente naquilo que está proposto, naquilo que é proposto? Por exemplo, quando as pessoas falam de comunismo, primeiro que tudo, ninguém leu o manifesto do Partido Comunista, que é quando foi escrito, e é bom dizer que não foi escrito só por Marx e por Engels, foi também escrito pelas mulheres de ambos, que os redigiram e são por um machismo que ficou, enfim, marcado pela época e se prolongou. Na realidade, o manifesto foi escrito pelos quatro, mas a preocupação do Engels a seguir à proclamação da Liga dos Comunistas, quando acabou a Liga dos Justos, portanto, na reunião de transição da Liga dos Justos para a Liga dos Comunistas, era justamente essa, fazer um livro que pudesse ser lido por qualquer pessoa e, a partir daí, se pudessem levantar questões e discussões, etc. Esse livro, que é um livro justamente que integra o curso que tu dás, portanto, eu acho que o curso vai justamente até ao manifesto, né? É um livro que foi escrito com essa preocupação. É preciso escrever alguma coisa que fale
sobre os pontos fundamentais e que permita que qualquer pessoa, a partir daqui, possa discutir isso. E é muito curioso, se nós formos ver militantes de esquerda, eu não quero estar a ser paternalista em relação a isto, atenção, é só uma observação e até uma pergunta. Em relação a militantes da esquerda, etc., que se posicionam e que dizem, não, eu não sou comunista, eu não sei quê, mas que não leram aquilo. Ou seja, nós estamos a discutir um vazio porque eles não leram o que lá está e já se estão a colocar de fora. Eu tenho uma preocupação, inclusive, com aqueles que não leram e dizem que são comunistas. Pois é isso que eu estou a dizer também. Também isso. Eu tenho muita preocupação Sim, porque também isso. o comunismo virou, mesmo para as pessoas que dizem comunista, uma receita. E, por exemplo, pegam a partir do manifesto. O manifesto tem que ser, para mim, um ponto de chegada, não um ponto de partida. É muito preocupante que seja um ponto de partida. Porque as pessoas partem do manifesto e param ali, e elas não vêm para trás. E elas vão tentando entender, peraí, qual foi esse processo? Como é que Marx chegou aqui? Como é que Marx chegou aqui? O Marx ele sentou no escritório dele, ficou olhando para a parede e falou: agora eu vou escrever um livro sobre o comunismo. Então, efetivamente, muita gente acha que o manifesto é um manual de tomada de poder e que o marxismo é um manual de. Lógico que o poder é importante, lógico que o poder é central, óbvio, mas tomar o poder para quê? Né? Aí, voltando à literatura, né? Me faz lembrar muito para mim, o final mais sensacional de um livro é a Revolta dos Anjos, né? do Anatole France. Porque os caras vão lá falar com o diabo, né? Falar com Satanás para terminar com a opressão divina, né? Terminar com a opressão de Jeová. Aí falam lá com Lúcio, não, se junta todo mundo, vamos derrubar aquela opressão. Ele tem um sonho. Aí no sonho dele, como Deus é imortal, ele toma o poder e ele vira Deus, né? E Deus vira o diabo. E fica tudo igual. Ele fala, não, então não quero. Sempre eu tomar o poder Claro. e ficar tudo igual, então deixa como está aqui que está funcionando. É preocupante, inclusive algumas formas de lecionar Marx. Algumas formas que rebaixam Marx a um positivismo rasteiro e, inclusive, já começam com personalismo. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente, por exemplo, com relação a Stalin. Eu não sou um anti-stalinista convicto, mas não sou stalinista, primeiro porque o culto à personalidade é uma excrescência. O culto à personalidade em si é uma excrescência. Não dá para você ler marxismo e defender culto à personalidade. Não dá, não tem isso no Marx, em lugar nenhum. Não dá, né? Não tinha que ter estátua, tinham que ter cumprido o desejo do Lenin, que era ser enterrado do lado da mãe, não fazer uma múmia do Lenin. Isso é uma excrescência, né? Mas quando a pessoa já começa aprendendo marxismo, cultuando heróis, cultuando personalidades, isso vai para o lado ruim, isso vai descambar para um tipo de marxismo que se auto-justifica. Você vai fazer, por exemplo, voltando à questão da Ucrânia, quando você vai analisar a guerra da Ucrânia, você não vai lá analisar a guerra da Ucrânia. Você já tem a sua verdade na sua cabeça, e a sua verdade tem que ser comprovada no território da guerra. Aquilo que não se encaixa na sua verdade, você omite. Isso não é marxismo, nunca foi. Né? O Marx ia buscar a verdade no mundo terrenal, no mundo real, não a verdade da cabeça dele. Então, para você comprovar a sua verdade, você ajusta os fatos. Isso me preocupa muito. Então, quando eu vou buscar o jovem Marx, é para falar, gente, espera aí, marxismo é um método, mas um método de verdade. É um método que não omite, se omite do empírico. Né? Ele volta à metodologia do Hegel contra o Feuerbach, mas ele volta a Feuerbach contra o Hegel. Ele fala, não, a teoria está girando em falso. A teoria tem que ser sobre a realidade. Então, sim, me preocupa muito os não marxistas que se falam pós-marxistas, mas me preocupam também os marxistas que não leram Marx direito. Ou leram muito pouco, ou não leram direito. Começando pelo facto da quantidade de edições das obras de Marx e de Engels que não são completas, são escolhidas e na escolha dos textos já há uma marcação intencional de levar a leitura para um determinado lugar. Há uma questão que gostava de pôr, e ela de alguma maneira é pessoal. Eu lembro-me no princípio da minha adolescência, um livro que me marcou profundamente e que
me formou profundamente e cada dia que passa me parece um livro fundamental e que eu acho que caiu no esquecimento generalizado da esquerda, justamente num momento tão dramático que vivemos, que é a dialética da natureza do Engels. Ou Sim, sim. seja, temos nós hoje que queremos pensar as questões globais, as questões ambientais, etc. E o que é que ali está, não é? Está um livro que vai olhar para a natureza sob o ponto de vista científico e ao mesmo tempo traduzir isso para o pensamento filosófico num debate constante sobre entre a ciência e a filosofia a partir da própria existência natural das coisas, dos seres, do universo, etc. O que é que tu te parece sobre a oportunidade desse livro e a maneira como ele poderia ser reintroduzido no debate hoje em dia? Ou se achas que é importante? Ou... Eu acho que é importante, mas acho que também tem que mostrar algumas falhas do livro, né? Somente na questão do papel da persona, do indivíduo na história. Muita gente usa o livro do Engels para negar a questão do indivíduo no socialismo. Ele foi muito usado para isso. Foi usado para fazer uma leitura reduzida da dialética para tentar encaixar a ideia de que o indivíduo não tem nenhuma importância, né? O Grande, inclusive, ele vai recuperar essa discussão quando ele vai dizer, olha, não é bem assim, né? Você vai pensar a Revolução Russa sem o Lenin como? Haveria revolução? Não haveria, mas será que iria para aquele caminho? Será que se você não encaixa o Lenin ali, será que teria realmente a dissidência bolchevique? A dissidência bolchevique seria tão radical? Teria alguém para catalisar todos aqueles pensamentos? Eu acho, por isso que é importante, o marxismo parece essas bonequinhas russas mesmo, né? Uma coisa encaixa dentro da outra, é fundamental recuperar a dialética da natureza, é fundamental olhar para a dialética na natureza, mas é fundamental também não confundir, né, essa dialética com uma redução da natureza a um certo mecanicismo. Né? Porque o que me preocupa muito é um determinismo histórico que algumas pessoas querem ver no marxismo, que levou, inclusive, a algumas coisas muito bizarras. Né? Achar que o socialismo vai acontecer independente do nosso esforço. Né? O socialismo é uma necessidade, mas é uma necessidade. Mais que o comunismo vai acontecer Vai acontecer. independentemente do nosso esforço. Então, por que a gente está fazendo aqui? Eu podia estar tomando um chopp agora, podia estar na praia, pô, prescinde do meu papel. Eu acho que a primeira, já que você falou de mulheres, a primeira alerta é a Rosa, né? Que ela fala, né? Socialismo é barbárie. Peraí, não. Que isso? Não existe um Deus ex-máquina que vai consertar as coisas lá na frente. Se nada der errado, se nada der certo, no final vai acontecer socialismo. Não. E tem gente que tem essa crença mesmo, né? Se você lê Connolly, o Connolly faz, por exemplo, os primeiros escritos do Connolly sobre a República é justamente a mesma coisa. Não basta a República tem que ser socialista. Se é só uma República, se é só uma substituição de regime, ficamos na Sim, mesma. sim. Então, assim, é muito importante o livro dele para a gente voltar a entender o que é dialética, mas também é importante a gente fazer essas discussões, essa discussão do socialismo como possibilidade, né? E não como necessidade. Porque quando a gente fala em necessidade, a gente volta ao hegelianismo do fim da história. Existe uma razão que se desdobra no mundo e se realiza. Então, né, no final vai tudo dar certo. Tem uma preocupação. O livro eu acho que é muito importante, de um lado, mas é muito importante ele ser unificado com outras coisas. O Gramsci eu acho que é muito importante nesse debate do papel do indivíduo. Né? Ele vai criar a ideia do intelectual orgânico, né? Do papel da atividade intelectual, do papel da consciência dentro do movimento operário. E isso não é uma negação do princípio de autoemancipação operária. Mas essa uma autoemancipação operária não é anarquista, não brota, não choveu, brota. Você precisa de um trabalho de elevação do nível de crítica Mas, por exemplo, tem alguma pertinência nós hoje falarmos, quando nós falamos de emergência climática,
de termos passado o ponto do não retrocesso, etc. E eu reflito para mim próprio o que é que eu vejo nas pessoas. Eu vejo nas pessoas uma preocupação que está projetada na natureza, mas que na realidade é uma preocupação com a continuidade da espécie humana tal como nós a conhecemos. Ou seja, se o planeta continuasse a destruir-se, mas o ser humano, a humanidade, pudesse continuar como nós a conhecemos, aí acabavam os ecossocialistas e os ecologistas e já se estavam todos lixando, perdoem-se uma expressão, para a história. Ou seja, para o cosmos, não é? A Terra é um pontinho, é uma Como coisinha e nada. nada. Se a Terra explodir, é igual a outros bilhões de explosões que estão a acontecer por todo o cosmos. O próprio planeta já passou por grandes crises e nessas crises causou sistemas de autorregeneramento que extinguiram espécies dominantes que estavam elas próprias a pôr em causa o sistema. Portanto, eu acho que há algum cinismo, e por isso eu falei da dialética da natureza do Sim. Engels, porque ele põe muito essa questão sobre a dinâmica entre o homem e a natureza e a maneira como, Não, apesar sim, de tudo, tem ele se uma vê questão importante acima. do Engels, que ele fala que a natureza que nós temos é a natureza já manipulada pelo homem, não é a natureza que está intacta, virgem, e que a gente tem responsabilidade por essa natureza. Então, não é essa natureza dos ambientalistas capitalistas, né? Que é uma natureza que às vezes é um pouco hipócrita. Né? Por exemplo, obviamente a gente tem que acabar com o desmatamento na Amazônia, mas é muito hipócrita, por exemplo, nações europeias que destruíram a sua natureza ditarem receitas para salvar a natureza no Brasil. Ou os COP, não é? Pronto, realiza-se o COP, já vai no 20 e não sei quantos, bem, e aquilo dá-me sempre a ideia da última ceia, não é? Eles sentados todos ao lado uns dos outros, antes do fim do mundo, a falarem de tudo e a beberem uns copos, a falar de tudo. Desde que não prejudique o capitalismo. Né? Claro, claro. Uma coisa muito importante falar é o seguinte, né? Obviamente que eu não vou pegar aqui, abrir a minha torneira e deixar a água escorrendo, sem escovar meus dentes para jogar água fora. Mas não é isso que vai salvar o planeta. Né? O agro usa muito mais água do que eu. A indústria automobilística usa muito mais água do que eu. O sistema de desperdício capitalista, o problema da ecologia não é o uso individual, não é faça a sua parte. Se você catar um papel de bala no chão, você vai evitar a destruição do planeta. É mentira. É completamente hipócrita, não é? É hipócrita. O- O a- problema ecológico é sistêmico. O problema ecológico se chama capitalismo. Né? O Mészáros falava isso claramente, que a crise climática, a crise ambiental, a crise ecológica tem nome. A crise ecológica é culpa do capitalismo, não é culpa individual, não é culpa do Fred, que ele tem. O Fred tem maneira de jogar copo de canudo de plástico no chão. Lógico que não estou falando que eu vou jogar o canudo de plástico no chão, eu não faço isso. Mas não é isso. Não é isso. Né? Por que se produzem bilhões e bilhões de canudos plásticos? Por que se produzem bilhões e bilhões de embalagens plásticas quando não é necessário? Mas se você pensar de uma outra forma de produzir, você vai dar uma entortada nesse sistema que é da ampliação, é da reprodução ampliada da mais-valia. Para você pensar numa sociedade de equilíbrio ecológico, tem que acabar com isso. Só acabando com a reprodução ampliada da mais-valia. E isso só é possível numa sociedade socialista. Né? E é interessante, né? O Mészáros ele dizia claramente: não há saída no capitalismo. Não há saída para o capitalismo e não há saída para a humanidade dentro do capitalismo. A Greta Thunberg é legal, legal, beleza, mas ela não vai resolver nada. Esse papo humanista, entre aspas, esse papo que vai pegar corações e mentes para a juventude, para uma prática individual, não vai resolver. E o problema é o capitalismo. E eles sentam, discutem, mas, por exemplo, se tiver que parar a produção de petróleo no Alasca, os Estados Unidos não vai parar. Não vai parar. Não vai parar porque não interessa aos Estados Unidos. Então, o discurso é para inglês ver. Toda grande empresa que polui o meio ambiente tem um setor de responsabilidade social. A Aécio, a Texaco, que são responsáveis pela ditadura militar aqui no Brasil, que financiaram os esquadrões da morte, que financiaram a tortura,
tem um setor de responsabilidade social que é comandado por uma mulher negra. Tem que ter essa face humana dessas empresas canalhas. Essas empresas que, por exemplo, financiaram os esquadrões da morte na Nicarágua, financiaram os esquadrões da morte em Honduras, financiaram os esquadrões da morte na Colômbia, financiaram os esquadrões da morte no Brasil, e agora põe alguém, põe um negro, põe um gay, põe uma transexual lá, essa tem responsabilidade social. Porcaria nenhuma. Responsável pelos massacres todos na África, na Ásia, na América Latina. E aí a gente sai de discutir seriamente o papel das multinacionais para ficar discutindo se uma multinacional tem uma mulher trans negra no comando ou não. Né? E tem muita gente de esquerda entrando nessa loucura. Né? Olha que bonitinho. Agora a ESSO no Brasil tem até Texaco, né? Que participou de todos os golpes da América Latina. Todos os golpes da América Latina participou. Agora tem uma mulher negra que está tocando a responsabilidade social. Vamos catar pouquinho, né? Vamos catar pouquinho, né? Não dá para entrar nessa panaceia do capitalismo humanizado, sabe? Grande bobagem. Tem gente de esquerda embarcando nisso. Eu não embarco. Óbvio, legal, é bom ter uma mulher negra, trans, sendo reconhecida, tendo espaço, mas a ter saco e a essa vão continuar a ser duas empresas assassinas do planeta. Com a mão manchada de sangue, né? Claro, Todos os massacres do chamado do claro, dito terceiro mundo tem sangue, tem a mão da ESO da Fechapa. claro. Oceano, quando tu escreves, quando produzes material de investigação, quer seja no âmbito do doutoramento ou dos mestrados, etc., tu és um escritor marxista, não é? De Sim. alguma maneira, aquilo que vais escrever vai fazer transparecer aquilo que tu és, mesmo que estejas a falar de uma coisa, seja lá do que estejas a falar. Esta é uma coisa que muitas vezes escapa, a ideia de que a arte ela é aquilo que as coisas estão lá a partir das pessoas que as fazem e as coisas perpassam, não é? A gente não se senta a dizer, olha, eu vou escrever um livro marxista, ou um romance marxista, ou uma peça de teatro marxista. Ela acontece. Tu falaste-me há pouco também da questão do pouco tempo. Pouco tempo relacionado com o trabalho, tu também trabalhas num setor particularmente exigente em termos, pelo menos do cansaço que ele produz, que é a área da justiça, sobretudo pela enorme convulsão que tudo isso sofreu nestes últimos anos, mas depois também tu fazes tudo. Fazes programas constantemente, programas de militância política, de análise política, trabalhas numa ONG que vai levar comida de sobrevivência e comida de ajuda, portanto, entre a pobreza extrema e a pobreza, diria, remediada, não é? A pobreza relativa, melhor dizendo. E eu até me lembro daqui já há uma série de tempo, tu me teres falado que o que tinha dado início a essa ONG tinha sido no fim de uma campanha, ou durante uma campanha eleitoral, alguém ter dito vocês estão cá quando são as campanhas, mas depois vão embora e não Sim, querem vão embora. saber de nós para nada. E vocês terem dito, não, a gente no fim da campanha está cá outra Vai estar vez. aqui. E então a minha pergunta é esta, quer dizer, quando nós nos temos que dividir, ou seja, como é que tu geres esta divisão? Ou seja, entre uma necessidade militante permanente, entre um trabalho que te obriga pela subsistência, não é? Uma arte em que tu não vais ser menos militante fazendo-a do que se fizesses as outras coisas todas, não é? Portanto, não estás a ser menos militante quando estás a escrever. Até poderia dizer uma coisa mais ousada: nós não somos menos militantes quando estamos a ler, ou a ouvir, ou a ver, ou a ir a um espetáculo,
porque há uma dinâmica de comunicação e a comunicação já é uma prática de interação com o outro. Mas depois a isto ainda juntas uma prática direta que implica, quer dizer, as cestas básicas não se fazem sozinhas, não é? Antes de serem entregues, elas têm que ser arranjadas, tem que se arranjar o que lá pôr, tem que se distribuir. Entrar na favela implica conhecer as pessoas, ganhar a sua confiança, falar delas, saber quais são os problemas, de que é que do que é que elas precisam e vivem, às vezes mais do que a simples questão alimentar. Como é que tu geres isto tudo em termos do tempo e do tempo que gostarias de ter para escrever, por exemplo? Eu gostaria de não trabalhar na justiça. Resumindo, eu Era gostaria tirar de. essa parte, né? Se eu pudesse realmente ter dinheiro, renda, de alguma forma suficiente para não trabalhar na justiça, eu teria uma vida perfeita, porque eu teria tempo suficiente para trabalhar a parte de ler, porque escrever é ler, né? Escrever a gente tudo lê, você não pode escrever sem ler. Né? Só olhar aqui atrás, e tem muito mais aqui em casa, né? Também deve ser a sua casa, é a casa de todo mundo que estuda esse mafuá de livro, né? Livro para tudo quanto é canto. Às vezes, minha mulher, às vezes, de vez em quando, me Perde. ameaça. Ela É. fala: olha, se trouxer mais livro, você vai conseguir um divórcio. Já também me ameaçaram pôr, ou entra livre e sais tu. Entra mais um livro e você sai aqui de casa, né? Então, assim, mas a gente é militante socialista. Então, tem coisas que não são pensadas. Eu nunca quis fazer parte de uma ONG na minha vida. Nunca quis. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente complicada. Aqui nós temos um crime organizado fortíssimo, pesado mesmo. Pesado. Tem favela que a gente não entra mais. Não entra. O Bolsonaro ganhou aqui no Rio de Janeiro muito porque o crime organizado apoiou o Bolsonaro. O Bolsonaro é ligado a milicianos. E a milícia mata. Se a milícia falar, você não vai entrar, você não vai entrar. E tem os candidatos da milícia. E é uma coisa tão doida falar isso, né? No Rio, fora a milícia, tem o tráfico. E aí, no tráfico, dependendo de quem está no comando, eles deixam você entrar. Tem uma parte do tráfico aqui no Rio de Janeiro que fala: olha, se vier fazer trabalho social na favela, beleza, pode entrar. O território é deles. Aqui, o Rio de Janeiro tem, dentro das favelas, territórios que são dominados. Você não vai ter essa autorização. Então, quando você vai fazer um trabalho de política, as pessoas te conhecem, a pessoa fala: olha, você vai sumir, vai desaparecer, vai acabar a campanha e cadê você? Você fala: bem, eu preciso disputar esse território. Porque, por exemplo, a Igreja Pentecostal no Brasil, que hoje faz um trabalho de fascistização do povo brasileiro, ela está no território. Se eu não estiver no território disputando, eu não tenho uma narrativa para disputar. É muito complicado, é até difícil explicar para um europeu como é que está o Rio hoje em dia. O Rio é uma coisa assim para explicar. Se chegar aqui no Brasil e falar assim: vamos na favela, tá? Eu não posso ir com você, Fred. Naquela favela não dá para entrar. Naquela favela não dá para entrar. Nessa outra favela dá para entrar. Entendeu? Mesmo nas favelas em que eles deixam fazer um trabalho político, não é qualquer pessoa que entra. Você tem que pedir autorização. Você tem que falar: vou aí. Mas quem é esse gordo que está entrando aí? O pessoal da favela: não, esse gordo aqui ele vem todo mês, ele dialoga com a gente, ele conversa com a gente. Então, também uma disputa da territorialidade, coisa que o PT deixou de fazer. O PT virou uma grande máquina eleitoral. Sou petista, mas estou fazendo uma crítica pública ao PT. Esse espaço do território, o PT deixou de disputar. É um partido que de 4 em 4 anos disputa eleição. E a gente perdeu a territorialidade, o que é muito preocupante. O fascismo vai crescendo e a gente sem territorialidade, talvez a gente não consiga resistir ao fascismo. A gente não está disputando coração e mente, a gente está disputando voto. A gente está disputando voto. Ponciano, eu não te queria interromper, mas dizer-te uma coisa. Eu acho que esse fenómeno, que tem sido uma das minhas críticas fundamentais à esquerda, isso é, tu podes isso que estás a dizer é consegue-se decalcar no fenómeno português, pode-se decalcar no fenómeno irlandês, mas ainda mais no fenómeno britânico. Mas para te dar um exemplo, aqui onde eu estou, nas minhas costas,
vive um morro, há um morro mesmo, onde vive um dos maiores cartéis de narcotraficantes e pessoas que estão lá no meio. A esquerda já teve um papel de intervenção durante, até aos anos 90, em que entrava, saía, conseguiram-se fazer comunições de moradores ali dentro. Aqui no Brasil Saíram. também. Aqui no Brasil também. Ora bem, neste momento, a esquerda vai a correr para pôr-se à frente das câmaras de televisão nas coisas que os outros organizam. Quando há uma coisa, ou seja, quando há uma greve, estão lá à frente e, claro, motivado por quê? Pelo fenómeno das eleições. Os partidos, nomeadamente um partido que eu fundei faz agora 24 anos, a qual já não estou ligado, o Bloco de Esquerda, foi na altura, de facto, uma lufada de intervenção genuína, e mesmo o PCP, antes, que tinha células abertas nos vários sítios, desapareceu do terreno. Mas os fascistas estão lá agora. Os fascistas estão a entrar, justamente através da religião. Cá a grande diferença é que não são as igrejas evangélicas, mas são núcleos da Igreja Católica Romana. Aqui essa particularidade é que é a grande diferença. Eu não te queria interromper, mas acho que era bom assinalar este vinco de nós termos perdido a territorialidade e a capacidade de saber e comunicar com as pessoas e de repente termos sítios onde nós não entramos, mas os fascistas estão a entrar, eles vão ocupar o espaço que nós deixamos livres. O grande problema do Rio de Janeiro. A gente está por exceção na favela, nós não dominamos Claro. a favela. Como você falou, quando a gente vai para uma agenda de uma favela, já alguém que fez alguma coisa na favela e nos convida. Não somos nós que estamos fazendo. Isso é preocupante. A década de 90, no Brasil também, o PT investia demais na associação de moradores. Largou. Porque a máquina eleitoral é uma máquina muito bem azeitada. Né? Então, o PT foi se tornando. Gente, eu sou petista, não vou sair do PT, tá? Antes que alguém fale, o cara não estou metendo pau no PT. Fazendo análise aqui. Né? O PT virou uma máquina eleitoral tão azeitada que está esquecendo de ser um partido social. Está esquecendo de fazer a disputa na base. Isso é muito preocupante. Pode ter um ponto lá na frente de inflexão que a gente não consiga retornar. Que a gente perca, na base, a possibilidade de construir um projeto de país. Porque eles vão crescendo na base, crescendo, entrando, inclusive, através das igrejas. Um projeto que não tem nada de religioso. Um projeto Agora eles lançaram, vários pastores no Brasil, lançaram uma plataforma para o retorno do Bolsonaro. Uma plataforma, dizendo que ele é ungido de Deus, enviado de Deus, etc, etc, etc. E a gente não faz essa disputa na base, a gente não tem nada para disputar na base. No máximo a gente fala, tem que dialogar com esse povo. Aí quando dialoga, é bem à direita. É aceitando a agenda homofóbica, é aceitando a agenda contra o aborto, porque você não fez a disputa antes. Se você não fez a disputa antes, você tem que aceitar o acordo que vem. Então, me preocupa muito. A questão da ONG foi muito mais pela questão da territorialidade também, porque as pessoas estavam passando necessidade. Né? Um Covid aqui no Brasil, quem conhece a favela no Brasil, sem emprego, sem nada. Porque na favela, quando não tem emprego, a pessoa vende alguma coisa. Né? Vai virar vendedor de bugiganga, vendedor de mate, vendedor de bala. Na Covid não podia vender nada. Né? Na Covid não podia vender nada. Né? Demorou a sair o auxílio, tinha gente passando muita necessidade, e a gente foi fazer o trabalho. E aí o problema é que como é que você para um trabalho? Não dá para parar, né? Porque as pessoas não estão passando fome, estão passando necessidade. Como é que você retira? Você acaba meio que ficando responsável por aquilo ali, você tem um território que você está trabalhando. Mesmo você sabendo que isso não é a solução. Mas você tem alguma coisa que hoje em dia você não tem muito no Brasil, que é você estar inserido no território. A esquerda brasileira precisa voltar a disputar o território. Porque senão esse projeto de nazifascismo que quase ganhou a eleição aqui, pode ser que ali na frente a gente não consiga mais fazer frente. Fazer o anteparo contra o fascismo. Porque na rua a gente não conseguiu. Dilma foi derrubada na rua, a gente não conseguiu retomar ela, colocar ela de volta na rua. Quando teve as manifestações pró-fascismo, eu fui um que apostei na institucionalidade, porque eu sabia que não tinha organização de base suficiente para barrar.
Não adianta você blefar, vamos botar 100 mil amanhã na rua, você sabendo que não vai, porque não foi com a gente. Não adianta blefar, né? Muita gente, não, vamos botar, mentira, não vai botar. Então, ou a gente volta a ter essa preocupação que tinha até 20 anos atrás, ou eu não sei qual é o futuro da esquerda no Brasil. Não quero ser apóstolo do caos, não, mas me preocupa muito. A gente precisa, aqui no Brasil, e muita gente está pensando igual, reconquistar o território. Se a gente não voltar a disputar o território, nosso futuro pode ser funesto. Pode ser Olha, que na próxima Ponciano, eleição eles voltem. eu acho que nós estamos a chegar ao fim. Não, eu acho que não podíamos ter acabado com nem combinado, né? A gente tinha chegado a este Não, ninguém ponto. combinou nada, não. É isso que eu estou a dizer, nem combinado. A gente tinha chegado a este ponto. Não posso estar mais de acordo contigo. Eu queria só para finalizar que tu escolhesses um dos teus livros e em 5 minutos me falasses um bocadinho dele. Eu vou falar Eu sei que é do muito último que difícil. Não, eu vou falar do último que foi lançado, que foi sobre o Neruda, de Lorca, né? Que é um livro que eu te prometi, vou mandar para você, vou mandar um para o Caruso, vou mandar um para o Michel Lovic, pedir para você entregar. Certo. Que é um livro que eu tenho muito carinho, porque mostra como a Guerra Civil Espanhola influencia a poesia do Neruda, como muda completamente a vida do Neruda, e a influência não só da guerra, mas da poesia espanhola, daquela geração de 27, mormente do Lorca, que é o mais brilhante de todos, né? Na poesia do Pablo Neruda, né? E a morte do Lorca, né? Uma gota de sangue é caído amanchado me poesia. Uma gota de sangue é o assassinato. Ele tem um poema lindo sobre Lorca, sobre o assassinato de Lorca, né? E Lorca assassinado por ser maricas e rojo, né? Assassinado sem uma sentença de morte que não foi nem promulgada. Ele é sequestrado e é assassinado até hoje não acharam o corpo dele. Não encontraram o corpo do maior poeta espanhol do século XX. Na minha opinião, posso estar errado, podem discordar, cada um escolhe seu poeta maior, mas para mim o maior poeta do século XX na Espanha é o Lorca, e é assassinado barbaramente pelo fato. Ele não era um militante, tá, gente? Lorca nunca foi um militante político. Ele imitava a seu jeito. Tinha simpatia pela República Espanhola? Tinha. Tinha seus pendores socialistas? Tinha. Tem momentos ali em que ele claramente se diz socialista, embora muito timidamente, como muitos dos artistas são assim, né? E ele é assassinado por nada. Ele é assassinado por nada. Por nada. Então, é um livro que, por incrível que pareça, ainda que seja de crítica literária, ele tem muito. O meu orientador, quando eu fiz a defesa, ele puxou minha orelha com razão. É um livro de crítica literária que tem muito biografismo dos poetas, né? Que é o grande defeito dele para uma tese. E acaba sendo a grande qualidade dele como livro. Porque quem não é da área de literatura também pode ler. Se fosse Claro. só crítica literária, então, que livro chato, não vou ler essa porcaria, não. Como se chama o livro? Neruda e Lorca, dos poetas rojos. Inclusive tem aí em Portugal. A É, editora que lançou é a Lisbon, de Portugal. Lismundo. Nós vamos colocar a capa no ar. Luciano, foi um prazer enorme, é sempre. À disposição, quando quiser. Nós só temos a agradecer a presença de alguém como tu, com a tua capacidade de trabalho, de envolvimento, de emoção, de coração, e de enorme disponibilidade aos outros. Eu vou recordar que o Roberto Ponciano é especialista em economia do trabalho e sindicalismo, e é sindicalista, é mestre em filosofia, com uma tese sobre Marx, mestre em literatura, doutorando em literatura comparada, militante do Partido dos Trabalhadores, coordenador da ONG Soviética Carioca, uma organização socialista, laica, que trabalha com a segurança alimentar na zona norte do Rio de Janeiro, nomeadamente na distribuição de cestas básicas. É um dos responsáveis e animador do canal de comunicação Iaras e Pagu, podem vê-lo todas as sextas e sábados, canais do lado esquerdo, nos programas do lado esquerdo e narrativas críticas e alguns outros que vão sendo organizados. Tem 52 anos, é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Grande Rio. Roberto Ponciano, foi um prazer
Até à próxima, a gente se vê e façam o favor de ser felizes.